E paz a todos, Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo todos aqueles que nos visitam, aqueles que nos acompanham via internet, Deus te abençoe, Senhor te fortaleça, dê graça para você, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu decidi algo no meu coração, essa manhã, esse dia, não será mais uma reunião que eu estou diante de Deus, mas é um período em que Deus, Ele falará ao meu coração, Ele transformará a minha vida por completo, amém? Eu quero ouvir a voz do Senhor essa manhã, irmãos, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo, me dirigindo para a glória de Jesus. Irmãos, queremos louvar a Deus, que esse final de semana, nós pudemos ter a oportunidade, depois desse período de pandemia tão forte que tivemos, sem poder nos reunir. Ontem nós tivemos um congresso tão precioso, tão abençoado, ali na nossa igreja sede. Quantos foram aqui e foram abençoados, irmãos? Foram uma bênção, irmãos, uma bênção. Fomos edificados, fortalecidos pela palavra do Senhor, e essa comunhão gostosa que fazia tempo que a gente sentia falta de estar junto, poder almoçar junto, tudo isso tem a ver com Deus, com aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Que coisa maravilhosa, quanta palavra preciosa, e você pode até procurar no YouTube, no canal do YouTube da nossa igreja Peniel São Vicente. Se você não acompanhou nenhuma das palestras, quiser acompanhar, pegar um pouquinho de quanta coisa preciosa Deus ministrou no meu coração, pega lá e assista depois, em nome de Jesus. Irmãos, inclusive esse congresso ele foi tão precioso, tão poderoso da parte de Deus, e Deus realmente falou ao meu coração uma coisa muito forte. Nós vamos instituir aqui a partir de outubro. Deus já tinha me dado alguns sinais acerca disso, e nesse congresso ele foi muito claro comigo, que eu preciso fazer isso. Então a partir do mês de novembro, irmãos, do mês de novembro não, esquece isso, a partir do mês de outubro, a partir do mês de outubro, às segundas-feiras, às 8 da noite, nós estamos instituindo aqui na igreja o nosso culto de oração, irmãos. Toda segunda-feira às 20 horas é o nosso culto de oração aqui na igreja oficial. Irmãos, toda segunda-feira nós vamos separar um período, 1 hora, para nós orarmos, para nós buscarmos ao Senhor. Deus ele foi muito claro comigo, Deus ele foi muito direto comigo, de que eu precisava fazer isso. E como o Senhor Jesus, Ele é o pastor titular dessa igreja, eu não posso deixar de obedecer às ordens do Senhor Jesus. Nós precisamos, irmãos, desse período precioso. Então, eu estou já alinhando a agenda da igreja. Eu não vou poder estar todas as segundas-feiras aqui, porque existe a agenda do ministério. Muitas vezes eu tenho reuniões ministeriais, mas o Senhor falou muito claro para mim: institua esse dia para a minha igreja orar, para a minha igreja estar lá em oração, irmãos, 1 hora em oração. O Senhor Jesus falou lá em Mateus, capítulo 26, verso número 41, se eu não estou enganado, Ele diz assim: nem 1 hora vocês podeis, vigiar comigo, que o Senhor Jesus chamou os discípulos do monte para orar, e eles deram aquela cochilada, O Senhor Jesus falou assim: vocês não podem orar comigo, vocês não podem vigiar comigo nem por 1 hora, Então o Senhor ali trouxe aquela admoestação, e essa admoestação está sobre o nosso coração. Então, irmãos, se nós queremos mesmo uma vida cheia do Espírito Santo, o caminho é a oração, o caminho é se render ao Senhor. Não tem outro caminho, não tem outra busca a não ser uma vida cheia do Espírito Santo, em comunhão com a igreja, amém? Então, amanhã nós ainda não faremos, mas a partir de outubro, nós estamos nos reunindo aqui, toda segunda-feira, para orar, amém, igreja? Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, verso de número 42. Atos capítulo 2, verso de número 42. O tema da mensagem hoje é: perseverando para o que fomos chamados, amém? Perseverando para o que fomos chamados, amém? Você quer perseverar?
Mas perseverar naquilo que não dá certo, irmãos, é só frustração e perca de tempo. Então, não só precisamos perseverar, como nós precisamos perseverar para aquilo que fomos chamados. É a palavra do Senhor diz, Atos capítulo 2, verso de número 42. A palavra do Senhor diz: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém, igreja? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, queremos louvar o teu nome, e que a tua santa palavra possa ministrar, ó Deus, possa nos curar, abrir os nossos olhos, quebrar cadeias, ó Deus, e nos fortalecer nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, amém? Aleluia! Glória a Deus! Pode se assentar, em nome de Jesus. Perseverando para o que fomos chamados, irmãos, para o que fomos chamados. Há uma historinha que diz que uma pessoa, ela queria muito agradar a Deus, ela queria muito agradar ao Senhor, e subiu no coração dela o desejo de se tornar uma confeiteira especializada em bolo de chocolate. Então, irmãos, imagina, você queria já morar do lado dela, né, para ela falar, vê se está bom isso aqui, vê se está bom. E ali ela se especializou cada vez mais, e ela fazia um bolo de chocolate melhor que o outro. Um bolo de chocolate melhor que o outro. Como eu não sou muito bom em doce, eu não gosto muito de doce, eu não sei falar muitas variações de doce, mas vocês imaginem aí, né, todas essas variações de bolo de chocolate. Aquela mulher, isso que eu estou fazendo para o meu Senhor, e Deus seja louvado, e ela tinha um coração muito sincero. Um dia ela esteve na eternidade, é só uma historinha, tá, irmãos? Ela chegou na eternidade, e falando com o Senhor, falou, Senhor, eu dediquei toda a minha vida, para fazer bolos de chocolate que agradasse o Senhor cada dia. E o Senhor sabe muito bem, porque o Senhor é Deus, foi um bolo melhor que o outro. Eu fiz cakes de chocolate, bolos de chocolate. Eu não sei dizer o nome, irmãos, vou ficar ruim nisso aí. Eu podia ter escolhido uma melhor história. Ganache de chocolate, sei lá, irmãos, tudo de chocolate. E Senhor, eu fiz tudo isso para Ti. Eu dediquei a minha vida inteira. Eu fiz curso com os melhores confeiteiros do mundo, Senhor, para Te honrar. E o Senhor disse para ela, olha, minha filha, eu vi todo o seu esforço. Só que a questão é que você se esqueceu de me perguntar se eu gosto de bolo de chocolate. Porque eu prefiro bolo de morango. Então, meus irmãos, é claro que é uma historinha, não é verdadeira, mas ela ilustra uma verdade. Não adianta nós perseverarmos em algo, sendo que talvez não foi aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. É muito importante nós entendermos que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, diante dessa entrega, aconteceu o quê? A salvação das nossas almas e uma troca de senhorio. Diga comigo, troca de senhorio. Ou seja, nós éramos senhores do nosso coração.
porque nós fazíamos a nossa vontade. Muitos faziam a vontade do diabo, nas maldades, nas coisas ruins. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós não estamos apenas recebendo um Salvador, aquele que vai nos livrar a nossa alma do inferno para sempre. De fato, o Senhor Jesus, Ele é o nosso Salvador. Deus fala, o Filho do Homem, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas há uma outra verdade também. Quando nós entregamos a vida para o Senhor, para Jesus, houve uma troca de senhorio. Ou seja, agora não somos mais nós que somos donos da nossa vida. Não somos mais nós que somos donos da nossa agenda, do nosso coração, da nossa vontade. Não é mais a nossa vontade que tem que reinar. Não, porque eu acho que tem que ser assim. Toda a minha vida sempre foi assim. E desse jeito vai ser até o último dia da minha vida. Mas quem entregou a sua vida para o Senhor Jesus não pode ter esse tipo de posicionamento. Porque agora há uma troca de senhorio. Não sou mais eu que estou sentado no trono do meu coração, muito menos o diabo. Quem agora está no trono do meu coração é Jesus de Nazaré. E Ele, como Senhor da minha vida, agora Ele é quem dita o que eu devo fazer, como fazer e quando fazer. Ele é Senhor das nossas vidas. Então, queridos, muitas vezes o nosso coração, ele tem muita boa intenção. O nosso coração, nós estamos fazendo coisas porque nós queremos o melhor, mas nós estamos se esquecendo de perguntar para Deus se aquilo é o que Deus quer de fato para nós. É por isso que nós estamos trazendo essa mensagem hoje, perseverando naquilo que fomos chamados a fazer. E eu quero te dar um outro exemplo muito simples. Um carro, ele foi projetado para funcionar como um carro. Não tem como você fazer com esse carro, por melhor motor que ele tenha, por melhores desempenhos que esse carro tenha, não tem como você fazê-lo funcionar como um helicóptero. Esse carro, ele foi projetado, a sua aerodinâmica, o seu motor, a sua tecnologia, ele foi projetado para ser um carro. Eu não consigo fazer desse carro um helicóptero. Vocês concordam comigo? Um carro, ele é criado, projetado. Os melhores engenheiros automobilísticos do mundo criam um carro, lançam um carro de uma montadora, para esse carro ser um carro. Ele pode até, hoje em dia tem carro que tem internet, tem carro que tem vários equipamentos tecnológicos, mas a função principal desse carro é ser um carro, é ser um veículo automobilístico. Eu não consigo fazer desse carro um helicóptero. Parece uma coisa muito óbvia eu falar isso. Uma moto, ela foi projetada para ser uma moto. Ela tem 2 rodas, 3 rodas, talvez é um quadriciclo, mas eu não consigo usar essa moto para ser um trator. Não, essa moto agora vai ser um trator. Por mais motor que ela tenha, né? Tem moto que você vê passando, Jesus, vai ser um helicóptero, mas é uma moto. Eu não consigo fazê-la funcionar como um trator, mesmo que eu queira. Mesmo que eu tenha a melhor das minhas intenções. Irmãos, Deus nos projetou para funcionar de uma forma, para funcionarmos de uma maneira. Não adianta nós queremos funcionar de maneiras diferentes das quais Deus nos projetou a funcionar. Porque nós vamos acabar o quê? Frustrados, entristecidos. Vamos perder o nosso tempo na vida. O Senhor nos deu uma vida só, amados. Nós só temos uma vida nessa terra. E essa vida o Senhor nos deu para funcionar, para ser funcional,
para viver de acordo com aquilo que Ele tem para nós. É por isso que o tema da mensagem hoje é perseverando para o que fomos chamados. Porque tem muita gente frustrada, fala, pastor, eu vou à igreja, eu sou dizimista, pastor. Eu sou uma pessoa que, eu tenho tantos anos de evangelho, eu leio a palavra. Poxa, eu quero viver com Deus, eu me afugento do pecado. Mas eu percebo que a minha vida, ela não tem um sentido. Eu sinto um vazio dentro de mim, uma falta de propósito. É uma inquietação, uma coisa assim que muitas vezes nem eu me aguento. E isso tem sido muito comum. E parece que nessa pandemia, pastor, parece que aumentou ainda mais isso. Eu venho para os cultos e os cultos para mim, eu não sei. Eu venho, eu ouço as canções, são canções bonitas. Eu ouço a palavra. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos resistindo a Deus a funcionar na vida da maneira como Ele deseja que funcionemos. Você concorda comigo que Deus nos projetou para um propósito? Amém? E você crê também que esse propósito está revelado na Bíblia? Amém, irmãos? Se você não crê, pode falar. Mas é o que a Bíblia, ela diz. Deus nos projetou para um propósito. E esse propósito está revelado nas Escrituras. Claro que não está só revelado nesse texto. Mas esse texto, ele nos dá um norte muito precioso para que a gente vá em direção a tudo aquilo que Deus tem para nós. E comecemos uma caminhada. Nos realinhemos ao propósito original. Então o texto ele começa a dizer: e eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. Nós precisamos identificar o que é o ensino dos apóstolos. O que os apóstolos ensinavam? O que os pais da igreja ensinavam? Qual é o ensino dos apóstolos? Porque a Bíblia fala que essa igreja, eles se dedicavam. Havia uma dedicação. Primeira coisa, nós precisamos entender que a palavra de Deus para nós é o ensino dos apóstolos. Amém, irmãos? Alguém aqui tem dúvida que a palavra de Deus é o ensino dos apóstolos? Então, queridos, nós precisamos nos dedicar ao ensino dos apóstolos. Precisamos nos dedicar à palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que está acontecendo hoje em dia? A palavra de Deus no coração de muitas pessoas, ela já não é mais absoluta. A palavra de Deus para muitas pessoas hoje, inclusive pessoas que estão na igreja, é uma palavra relativizada, ou seja, eu escuto a palavra do Senhor no domingo, mas na segunda-feira eu leio alguns livros de Paulo Coelho. Na terça-feira eu escuto alguns temas relacionados a alguns ensinos que dizem para mim que eu sou o centro do universo. Aos ensinos que dizem para mim que eu tenho que buscar a minha própria felicidade. Ontem nós estávamos num congresso, o pastor Nizuzi falou claramente, que ele falou, e o pastor Nizuzi é um homem que tem se dedicado a muitos estudos acerca do comportamento humano, é pastor, é master coach. E ele falou: olha, eu não sou contra que você procure um psicólogo, um psiquiatra, como eu também não sou contra, contanto que esse profissional seja um profissional cristão.
E ele relatou ali que uma das irmãs da igreja confessou para ele que numa dessas sessões com um desses profissionais, com uma dessas profissionais, aquela mulher resolveu e disse para ela assim: olha, eu vejo que o seu problema é falta de sexo. Então, o conselho que eu lhe dou é que você faça sexo com todos os homens que você encontrar. Uma coisa que a moça ouviu dentro de um consultório. É claro que esse absurdo é tão gritante, talvez você já, o quê? Misericórdia. Mas a grande questão é, e os outros ensinos, e as outras direções muitas vezes que são dadas, que elas não são tão gritantes assim, mas entram no nosso coração, e aquilo é completamente antibíblico. Porque hoje, irmãos, nós vivemos a grande verdade, nós vivemos hoje uma guerra para que o ser humano se encontre. E nessa guerra para que o ser humano se encontre em si mesmo, muitas pessoas têm sido levadas a um tipo de ensino que diz que, olha, você tem que buscar a sua felicidade, você tem que buscar a sua satisfação. Olha, você tem que buscar aquilo que lhe traz prazer, aquilo que lhe traz alegria. Faça mesmo, fale mesmo, cumpra todas as suas vontades e desejos, se permita. É isso que tem muita gente, não digo todos, irmãos, mais uma vez eu reforço, existem profissionais muito sérios nessa área, e eu não descarto de forma alguma essa área. Eu não poderia descartar um cardiologista, eu não poderia descartar um neurologista, eu não poderia descartar um ortopedista. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, assim como esses profissionais cuidam do corpo, existe também psicólogo, psicanalista, psiquiatra, que são patologias importantes. Mas busque alguém que esteja embasado na palavra, uma pessoa que tenha temor da palavra. Esses dias eu postei um post de uma frase poderosa. Eu não sei quem escreveu aquela frase, mas é uma verdade nos nossos dias. Somos uma geração tão liberal, somos uma geração tão empoderada, somos uma geração de profissionais tão bem-sucedidos. No entanto, estamos sendo uma geração que mais tira a sua própria vida, que mais vive divórcio, que mais mata, que mais comete atrocidade. Por quê, irmãos? Já paramos para pensar nisso? Por quê? Eu entendo que nos falta dedicação, conforme o Espírito Santo deseja, dedicar-se aos ensinos dos apóstolos. Nós, como igreja, precisamos nos dedicar à doutrina dos apóstolos. A palavra de Deus, ela não pode ser relativa, irmãos. A palavra do Senhor é absoluta. A palavra do Senhor, ela é absoluta. É por isso que eu falo com alguns irmãos, com todo respeito, vou falar aqui agora, mas eu preciso falar isso. Com todo respeito, irmãos, que os irmãos às vezes olham para mim, pô, o cara é novo. Irmãos, eu estou há 23 anos dentro de uma igreja evangélica. Eu tenho muito que aprender, mas eu digo para vocês, primeiro dia, há quase 23 anos atrás, que eu entrei numa igreja evangélica, não me pergunte como, eu já sabia que seria um pastor. E desde aquele tempo, eu me dedico para viver o que Deus tem me dado a viver hoje. Eu tenho muito que aprender, e eu sei muito bem com quem eu tenho que aprender. Eu sigo os passos. Eu sempre falo ao meu pastor brincando: cuidado onde o senhor anda, cuidado onde o senhor pisa, porque onde o senhor pisa, o senhor vai me levar junto. Falo brincando para ele: estou na sua cola, pastor. A hora que o senhor jogar a capa, eu tomo ela. Não foi assim que Eliseu fez? A hora que a capa resvalar, eu estou aqui pegando ela. Então, irmãos, eu sei muito bem
As pessoas que nós estamos aprendendo, e eu preciso aprender muito mais. E às vezes eu falo para alguns irmãos, toma cuidado com aquilo que você está ouvindo, de quem você está ouvindo. Você não vai encontrar em mim um Cláudio Duarte. Respeito esses pastores, que eu vou falar o nome. Respeito eles demais. Respeito a unção que eles carregam. Você não vai encontrar em mim um Cláudio Duarte. Você não vai encontrar em mim um pastor Silas Malafaia. Você não vai encontrar em mim um Thiago Brunet. Você não vai encontrar, não pense se vai encontrar. Não vai encontrar em mim um Luciano Subirá. Não vai encontrar outro que eu respeito demais, demais. Pastor Jeremias Pereira. Que homem sábio, humano. Você vê esse homem falando o que ele passou na pandemia, irmãos. Eu falo, meu Deus, a esperança para mim. Um homem de quase 50 anos de ministério, viveu tudo isso no seu interior na pandemia. Pô, peraí, não estou... A esperança. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos hoje num tempo onde as pessoas, elas estão buscando uma mensagem que mais atraia. Talvez você saia daqui hoje e fale assim, ixi, hoje o pastor não estava crente não. Mensagem dele hoje, para você. Mas quando eu chegar no céu, o Senhor fala assim, Wagner, aquele dia 26 lá de setembro, você pregou para a minha igreja para agradar os irmãos. Você não pregou a minha verdade. Então, irmãos, meu compromisso com você, seu compromisso comigo, é um compromisso eterno e bíblico, onde eu prestarei conta. Então eu tenho convicção do que eu falo. Eu tenho convicção do que digo. Tome cuidado com o que você ouve e quem você ouve. Tome cuidado. Esse outro negócio, eu tenho 2 pastores, 3 pastores, 4 pastores. Não, eu tenho um pastor que me atende na área de casamento. Eu tenho outro pastor que me atende na área de finanças. Eu tenho outro pastor que me atende na área emocional. Está errado. Está errado. Você tem que ter um pastor só. Você tem que estar debaixo de uma autoridade pastoral só. Não sou eu que digo, irmãos, é a palavra. Eu me dediquei a vida inteira. Me dediquei a minha juventude inteira para ter convicção do que estou te falando. A gente não caiu aqui de paraquedas, irmãos. A gente não é pastor de uma igreja porque é amigo do pastor presidente. Nem parentesco tenho com ele. Mas nós estamos debaixo de uma palavra de Deus. Que Deus ele fala, que Deus ele dirige. E hoje as pessoas não estão querendo isso, irmãos. Hoje são poucas pessoas que procuram isso. Mas é o ensino dos apóstolos. Tem muita gente que está se perdendo. Tem muita igreja que está se perdendo. Tem muitas pessoas que estão abandonando, apostatando-se da fé. Porque elas estão esquecendo-se de princípios bíblicos, que para muitos é antigo. Isso aí é da época da minha avó. Não, senhor. A palavra de Deus, ela é absoluta. Nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Você vai fazer um estudo bíblico, um estudo teológico, seria muito bom para você, a gente conversar com quem você está estudando. Eu não quero controlar a sua vida não, meu irmão. Tenho minha família para cuidar. Tenho nenhum interesse em controlar a sua vida. Mas eu tenho uma obrigação diante de Deus, em pastorear a igreja do Senhor, com sabedoria e direção do Espírito. Hoje em dia está muito fácil. Entra nesse link, arrasta para cima.
E nesse arrasta para cima, a tua vida está indo cada vez mais para baixo, porque está aprendendo coisas que Deus não ensinou, com pessoas que Deus não chamou, só porque o camarada fala bonito, se veste muito bem, tem uma retórica, aí com o tempo você descobre, não digo de todos, mas descobrimos no meio do tempo com muitos, camarada tinha 2, 3 casamentos, tinha uma mulher em cada estado do país. Tem alguns pastores no Brasil que acordaram e saíram de um ecossistema gospel que tem por aí, e esses camaradas estão pagando com perseguição sobre a vida deles. Porque quiseram dizer não a uma máquina, não uma máquina de pregação verdadeira do Evangelho, mas uma máquina de fazer dinheiro. Eu não sou contra fazer dinheiro, irmãos. Eu não sou contra levantar recursos, mas o recurso no meio do crente tem destino, tem propósito. E o propósito da igreja com seus recursos primário é a pregação do Evangelho, é a salvação de vidas. Não é enriquecer você, meu irmão, me perdoe. Não é te enriquecer, não é me enriquecer, não. O propósito do Evangelho é a salvação de vidas, é a pregação do Evangelho. E uma igreja, e um pastor que persevera nisso, Deus não abandona. Nós temos que ser valentes nos dias de hoje. Porque senão, irmãos, a gente acaba submetido a um sistema a fim de agradar as pessoas. Só que eu acabo te agradando aqui na terra, e por minha culpa, por minha negligência, você está encomendado ao inferno, porque deixou você o ensino falso, contrário à palavra. Então, irmãos, eu quero poder chegar um dia diante do Eterno, e Ele dizer para mim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eles se dedicavam na doutrina dos apóstolos, irmãos. A igreja, ela é fundamentada na Bíblia. Ela não é fundamentada na frase de efeito do fulano ABC. Hoje em dia tudo é frase de efeito. Quantas das frases de efeito que você compartilha, você vive elas? Fala para mim. E essa pergunta também é para mim, tá? E a gente compartilha aquela frase, uau, nossa. E aí, você vive aquela frase de efeito? Você vive aquilo? Aquela frase bonita? Hoje nós estamos na época da lacração das frases de efeito. Mas nós não estamos querendo lacrar no quarto de oração, onde ninguém está vendo a gente. Numa sala fechada, só você e o Espírito Santo. Ali, ó, o Espírito Santo trabalhando o nosso coração, ministrando. Hoje, nós somos uma igreja que dificilmente estamos lacrando, sentado, rodeado de bons livros, de bons comentários bíblicos, e uma Bíblia como fundamento central do meu estudo. A gente pega a frase do fulano, o que o Beltrano fala. O fulano fala bonito, pastor. Fala bonito, mas ele é adventista. O outro fala bonito. A outra fala bonito pra caramba. E como é que é o casamento dele? Como é que é o casamento dela? Como é que é a vida dessa pessoa quando ninguém está vendo? Ah, mas isso eu também não sei seu. Não sabe que você não quer, anda comigo. Anda comigo, diz sim quando eu te chamo uma conversa. Vem conversar comigo, meu gabinete. Pergunta para minha esposa como é que eu sou. Chato pra caramba. Fazer o quê?
Mas, irmãos, nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Nós estamos vivendo um momento perigoso da igreja do Senhor. E nós precisamos acordar. Os pastores do Brasil precisam acordar. Porque senão nós vamos perder a igreja do Senhor para uma mensagem onde o homem, o ser humano é o centro da mensagem. Meu irmão, desculpa, você não é o centro dessa mensagem. Você não é o centro dessa igreja. O centro da nossa mensagem é Jesus. O centro da igreja de Cristo é Jesus. E nós temos que, todos nós, nos converter o coração a Ele. Eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos e à comunhão. Ontem nós ali no congresso, estava ali no congresso e muitos irmãos falaram assim: nossa, pastor, estava fazendo falta isso, né? É claro que faz falta. Lembra que eu falei? Que eu falei que o carro não funciona como helicóptero? O ser humano não foi feito para funcionar sozinho, irmãos. A Bíblia fala em Provérbios 18, aquele que se isola, ele busca os seus próprios interesses. Quem é um ser humano que tem a tendência a se isolar, ele está lutando contra uma máxima de Deus. Porque Deus nos chamou para se relacionar. Eu posso até respeitar o seu desejo de se isolar, mas Deus não respeita. Porque o ser humano foi chamado para se relacionar e aprender a se relacionar. Uma moto não funciona como um trator. O ser humano não funciona solo. Nós somos chamados para nos relacionar. E na pandemia aconteceu muita coisa boa. E eu sei que muitos irmãos ainda têm muito medo do vírus, e nós respeitamos, entendemos que isso é um processo, que o Espírito Santo está trabalhando no coração de cada um, dentro dos seus temores e traumas. Mas, irmãos, eu quero falar, o que eu vou falar agora é direcionado não às pessoas que estão com medo, e nós respeitamos isso e entendemos. E a minha oração é que o Espírito Santo te dê segurança, graça, força, para que você volte à comunhão da igreja, presencialmente falando. A minha palavra que eu vou dizer agora é para aqueles que nesse período de pandemia se acostumaram com o online. Porque esse público, infelizmente, também existe, que se acostumou com o online, que qualquer chuvinha já corre para o alternativo do online. Não, hoje não, porque hoje eu cheguei tarde, não, mas eu vou ficar em casa. Hoje o tempo não está bom, também eu lavei o carro, eu não quero tirar o carro porque lavei ele, eu vou ficar no online. Eu fico pensando, para as coisas da vida que a gente gosta, nós gostamos no presencial. Por exemplo, agora, dia 4 de outubro, se não me engano, voltará os estádios de futebol poder funcionar com as pessoas. Mas você tem Premiere, assiste em casa. Por que as pessoas gostam de estar no estádio? Vai no estádio, dependendo de onde você vai ficar, é de 100 a 300 reais. Gasolina, estacionamento para o carro. Quando você vê aí, você gastou de 200 a 500 reais para ir ver o jogo. Na tua televisão Smart, 50 polegadas, aqueles quinhentão, com as pessoas ali, você ia fazer um churrasco, você ia estar com a sua esposa e ela ia falar: ô glória, ele não saiu de casa hoje. Ia poder tomar um bom suco, ia poder, mas você vai: não pastor, mas no estádio, eu concordo com você, coisa boa é ver o Coringão lá. Teve um ano que eu ganhei de presente, lá está onde que é?
Estava lá no camarote. Olha que coisa linda. Tem coisa boa. Vimos o Coringão ser campeão em cima do Fluminense. E coisa linda, irmãos. Ah, por quê? Vem em casa. Por que você não vem em casa? E aquela banda que você gosta? Dependendo do camarote, é de 150, 500 reais. Teve uma, antes da pandemia aí, teve uma turnê Sandy Júnior. Teve uma galera que ficava desesperada, correu o Brasil todo para ver eles. É R$1.000, não importa, eu vou. Ué, R$1.000 dá para comprar quantos DVDs? Para assistir em casa. Não é a mesma coisa, vem em casa. Engraçado, para ver um jogo de futebol, não é a mesma coisa. Se eu puder ver ao vivo, é muito melhor. Eu concordo com você. Eu gosto. Nunca fui muito, mas às vezes que eu fui, gostei muito. A emoção, a vibração, tá lá no meio daquela galera. Ver aquele jogo, poder lembrar, ver na televisão, caramba, eu estava aí, ó. Eu vi o camarada quando deu esse drible, concordo com você. Tá no show de uma banda maravilhosa. Concordo que não é a mesma coisa. Por mais que você tenha um home theater em casa poderoso, mas tá lá é melhor. Na hora que o cara tá no bumbo da bateria, aquilo tá no coração. Meu, que emocionante. Eu concordo com você. Eu concordo de verdade. Aí na igreja eu assisto online. Aí na igreja eu vou na onda do governador, falo assim: oh, as experiências religiosas, elas podem ser, não são necessárias presencial. E ele lá entende de presença religiosa. Vá governar o país, o estado que Deus deu na mão dele. E deixe os pastores cuidar da igreja. Cada um faça aquilo que foi chamado. Então a comunhão, irmãos. A comunhão. Estarmos juntos como igreja, isso o diabo ele tenta apagar da igreja. Isso o diabo tenta roubar da igreja. Mas nós fomos chamados por Deus para funcionar em comunhão. Pastor, eu não gosto de gente, o que eu vou ter que fazer? Você vai ter que aprender a gostar de gente. Vou direto, porque a verdade é essa, você não gosta de gente. Por algum motivo que o Espírito Santo vai te revelar. Você não gosta de gente. Não tem como eu ser cristão e não gostar de gente, porque o meu Deus gosta de gente. Nós fomos chamados para servir pessoas. Servir pessoas. Nós somos chamados para amar pessoas, irmãos. Nós somos chamados para estar próximo de pessoas. Se nós não entendemos que essa mensagem é boa, nós estamos indo contra o que o Evangelho diz, a palavra do Senhor diz. Então, irmãos, nós temos que aprender a se desenvolver na relação. Deus nos chamou para isso. São nas relações que Deus ele vai curar os traumas. São nas relações que Deus vai curar os problemas. São nas relações que Deus ele vai curar os temores. São nas relações como igreja que Deus ele vai trazer cura, libertação, transformação. Sempre foi assim, toda a era da igreja. Sempre foi assim. A igreja do Senhor Jesus, sempre ela esteve junta, unida, e quanto mais batiam na igreja, mais ela crescia, mais ela prevalecia, e sempre será assim. Não vão nos roubar a comunhão, não vão nos roubar, irmãos. Quantos aqui desejam ser cristãos, segundo a palavra de Deus, genuínos, amém? Cristão segundo a palavra, irmãos. Não é segundo o que eu quero, não. Eu vou ser crente daquilo que eu quero. Não serve. Você precisa se converter. Você precisa ter um encontro com Jesus. Porque nós não podemos viver um evangelho
que é adequado para mim. É um evangelho que é adequado à palavra, à vontade de Deus. É por essas coisas, diz a palavra, que existem muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. Nós não estamos entendendo, irmãos, o verdadeiro motivo das nossas doenças. Nós não estamos conseguindo compreender o verdadeiro motivo, muitas vezes, das nossas disfunções. O que é uma disfunção? Tenho para mim que uma disfunção é quando algo deixa de funcionar como deveria funcionar. Estou correto ou não? Há uma disfunção, ou seja, aquilo não funciona como deveria. Só que, irmãos, quem criou essas palavras, funcionar, não foram os sábios do dia de hoje, foi Deus. Foi Deus que criou. É Deus que quer ensinar para o ser humano verdadeiramente como que ele funciona. E é segundo a palavra. Nós temos que perseverar na comunhão, no partir do pão, irmãos. Perseverar no partir do pão. Você come o que eu como o que você come. E está tudo certo. Compartilhar, irmãos. Por que a gente gosta de um belo churrasco? Por que a gente gosta de estar junto para comer? Como é gostoso você estar num lugar e ter uma recepçãozinha para você comer. Porque ali enquanto você está comendo, você está conversando, está compartilhando. A igreja foi chamada para isso. Aí na igreja eu quero chegar, ouvir uma palavra, ouvir algo que me convém e ir embora. Isso não é ser igreja. Igreja, ela compartilha, ela se dedica no partir do pão. E diz mais, nas orações. Igreja tem que orar, irmãos. O crente precisa orar. Nós precisamos orar. É quando nós oramos que nós conhecemos a Deus. É quando nós oramos e dedicamos-nos na oração que nós começamos a nos tornar sensíveis a Deus. E nós começamos a ouvir a Deus, porque a gente está orando. E o nosso coração começa a se tornar flexível àquilo que Deus quer, por meio da oração. A oração, irmãos, ela gera entre a igreja uma comunicação. Porque enquanto nós oramos, nós estamos orando para o mesmo Deus. E nós estamos refletindo a glória desse mesmo Deus. Então, uma igreja que ora, ela tem identificação entre ela. Ela tem uma só visão. O coração, você vê a Bíblia fala aqui, ó. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitas. Por quê? Porque havia, irmãos, uma unidade. As pessoas estavam juntas, unidas no propósito que Deus chamou. Os que criam mantinham-se unidos. Esse é o segredo da igreja. O segredo da igreja não é a funcionalidade de um membro individual, de um pastor que prega maravilhosamente, de alguém que canta esplendorosamente, não é isso. O segredo da igreja é porque ela vive em comunidade, ela é junta, ela tem tudo em comum. Então é um monte de pessoas que são simples, mas elas estão unidas, elas servem um Deus poderoso. É um povo assim que vive e faz maravilhas. Esse é o segredo da igreja. O segredo da igreja não é o brilho de um ministério de uma pessoa esplendorosa. O segredo da igreja, é o corpo de Cristo funcionando conforme Deus quer. Cada um exercendo seus dons conforme Deus quer. Cada um servindo ao Senhor, servindo ao seu irmão conforme Deus quer. Cada um servindo a comunidade, cada um servindo a sua cidade, cada um exercendo a sua profissão, onde Deus te colocou, entendendo que ali na sua profissão, ela é só um detalhe para que você possa brilhar a luz de Jesus sobre aquelas pessoas. O local que você mora, a família que você está integrado,
a profissão que você tem, tudo isso é só um detalhe, outras coisas, é só um detalhe, para que você possa manifestar Cristo por meio dessas coisas, por meio da sua profissão, por meio dos seus relacionamentos. Isso é ser igreja. Isso é que a igreja está falando. Os que criam, mantinham-se unidos. Nós temos que nos esforçar, irmãos. A palavra que diz aqui no começo é perseverança, é dedicação. A igreja foi chamada para isso. A tal ponto que no verso 45, muitos vendiam suas propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade. Uma coisa que aos olhos humanos hoje parece utopia. Ah, não, é louco. Mas a igreja, ela tinha tanta graça de Deus, tanto amor de Deus, que as pessoas, se elas tinham um pouquinho mais, elas entendiam isso, elas deliberadamente abriam seus corações para distribuir com aqueles que nada tinham. Vendiam suas propriedades e bens. Mais uma vez a Bíblia fala, verso 46, todos os dias, irmãos. Todos os dias, o verso 46 fala. Todos os dias, elas continuavam a se reunir no pátio do templo. Elas partiam o pão em casa e juntos. Ou seja, elas estavam na igreja, no templo, elas estavam naquilo que hoje nós chamamos células. Você vê hoje, convida alguém para ir para a célula, fala, eu não vou na célula. Ai, pastor, eu não vou na casa do irmão. Por que você não vai na casa do irmão? Geralmente quem não quer ir na casa do irmão, já está me dizendo, eu não gosto de ninguém na minha casa. É isso, irmão. Se eu não vou na sua casa, é que eu não gosto de ninguém na minha casa. Mas a célula é esse lugar, onde eu estou ali com os meus irmãos, eu compartilho um pedido de oração, uma dificuldade, uma necessidade, ali eu sou edificado. Ali na célula eu tenho um líder, e aquele líder é capacitado para orar por mim, para me trazer uma palavra, para gerenciar, digamos assim, aquele grupo, para que cada um possa servir um pouquinho a obra de Deus. Um líder ali cheio do Espírito Santo, cheio do amor do Senhor, da graça do Senhor, para liderar aquele grupo, para dirigir aquele grupo. Essa é a vontade de Deus. Eles estavam unidos. E nós precisamos, irmãos, estar unidos. Nós precisamos começar a ter coisas básicas, irmãos, aprender a pelo menos o nome do irmão que senta do meu lado, o nome do irmão que senta atrás de mim. Nós vamos ter atitudes práticas. A gente precisa chegar à igreja, a gente precisa pelo menos, porque é teu irmão quem está do lado aí sentado, não é só sua esposa, seu marido, seu namorado, é seu irmão em Cristo. Então a gente tem que criar o hábito, por exemplo, de sentar, e se a pessoa que está do meu lado eu não conheço, eu me apresentar para ela, eu perguntar o nome dele, o nome dela, eu procurar saber se é a primeira vez que ele vem, que ela vem, porque irmãos, a gente entra numa neura, que a gente nem percebe, a gente entra nesse lugar, já está acostumado a entrar aqui, a sair, e eu não falei com ninguém novo, eu não conheci ninguém novo. Irmãos, nós somos a igreja do Senhor, nós somos o povo, o corpo de Cristo, e nós temos que aprender, irmãos, a caminharmos juntos, a caminharmos como igreja, irmãos. Vocês vocês entendem a luta que o diabo faz. Olha o clima que está a igreja quando eu estou falando de comunhão. Parece que eu estou aqui, irmãos, com muita tristeza. Nosso irmão fulano faleceu. Era um homem muito querido, muito amado. Parece que eu estou num culto fúnebre, irmãos. Parece que eu estou num culto fúnebre. É que vocês não estão vendo o rosto de vocês para mim, mas eu estou vendo. Já viu aquele livro O Corpo Fala? O corpo de vocês está falando comigo de uma forma. Tem alguns aqui que se pudesse me socava. Cuidado. Eu sei lutar também. Que a minha guerra, ela é outra hoje em dia. A forma que eu luto, ela é diferente.
ela não é com armamento. Eu não sou contra o armamento, desde que seja legalizado. Não sou desarmamentista, não quero entrar nesse ramo. Já sabe que eu sou então. Mas a minha guerra, a minha luta, ela não é contra as pessoas. Ela não é contra o que o seu corpo está me falando. A minha luta é contra as trevas, é contra o reino das trevas, o diabo. O diabo é o mais interessado que a igreja não viva o ensino dos apóstolos, a comunhão, partir do pão. Porque é nesse ambiente que há libertação, é nesse ambiente que há cura, é nesse ambiente que há liberdade, é nesse ambiente que há salvação, é nesse ambiente que há vida, que há prosperidade. É nesse ambiente que há o amor de Deus, há a graça de Deus, há a vida de Deus, há o poder de Deus. Os demônios não suportam uma igreja que caminha junto. Os demônios não suportam um lugar onde os irmãos são abdicados do seu ego e querem viver para a glória de Deus e para o serviço do outro. Os demônios não suportam. Nada vai parar a igreja, irmãos. Nós não vamos parar. Eu espero que ninguém me abandone, ninguém desista. Mas se desistir, Deus vai continuar abençoando. E quando você cair em si, você vai voltar arrependido. Oh, meu coração estava duro, mas Deus falou comigo. Irmãos, que quem prega a Bíblia não erra. Pode não agradar, mas não erra. Nós vivemos hoje um povo, uma gama de pessoas que se denominam pastores, que eles estão preocupados em agradar o público, estão preocupados em ter muitos seguidores, ter muitos likes, não estão preocupados em trazer a sã doutrina de Deus às pessoas. Porque pregar o evangelho, a verdade do evangelho, para muitos não é popular, irmãos, não é legal, não é agradável. Quantas pessoas devem estar me assistindo e devem ter desligado a live? Eu não sei. Mas eu sei que eu vou continuar cavando. Eu posso não ver chuva, eu posso não ver vento, mas eu vou continuar cavando, eu vou continuar pregando. Um dia o Senhor vai me levar dessa terra, mas vão lembrar de mim como alguém que perseverou na palavra, não como alguém que agradou as pessoas naquilo que elas queriam ouvir. Porque aqueles que creem, eles vão se sentir agradados, agradecidos. Aqueles que querem viver a palavra, o evangelho, se sentirão abastecidos. Oh, Senhor, obrigado, porque nós estamos orando, e agora o pastor está pregando que nós estamos orando, o que Deus está fazendo queimar nosso coração, porque eu sei, irmãos, que eu estou pregando tem queimado no coração de algumas pessoas, sem essas pessoas me dizerem, mas é porque elas querem viver o evangelho, elas estão cansadas das suas vidas, das suas mesmices, elas querem viver a palavra do Senhor. E Deus está reunindo um povo que quer viver a palavra do Senhor, que estamos cansados do abatimento, estamos cansados da apatia, estamos cansados do evangelho fake, mentiroso, um evangelho de aparência, um evangelho que massageia o ego. Ai, Deus vai te dar tudo, Deus vai te fazer isso. Ai, você é a menina do olho do Senhor. Mas Ele é o Senhor da igreja. A palavra do Senhor fala que eles participavam das refeições com alegria, com sinceridade de coração. Eles louvavam a Deus e tinham a simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Uma igreja, irmãos, está preocupada em viver o evangelho. Irmãos, nós estamos preocupados em quê aqui? Você permite que o Senhor te faça um instrumento poderoso para a sua glória? Porque Deus quer. Deus quer te fazer um instrumento poderoso. Você vai ter que renunciar ao pecado. Você vai ter que renunciar ao seu ego, o seu eu, a sua vontade.
Você vai ter que se adequar ao que a Bíblia diz. O que é mais difícil para Deus? A guerra contra o inferno ou a guerra contra o nosso ego? É a guerra contra o nosso ego, irmãos. Quem é o seu pior inimigo? É o diabo? Não é. O diabo não tem o poder de te sabotar tanto quanto você sabota o que Deus tem para você. Quem é o nosso maior inimigo, irmão? Somos nós. Porque a gente vive dando desculpas. A gente vive dizendo que não, mas eu vou deixar para amanhã, mas vai ser desse jeito. Não é do nosso jeito, meus queridos. Não é do nosso jeito. É do jeito de Deus. É do jeito do Espírito Santo. É do jeito da Bíblia. Nós estamos aqui interessados em construir uma comunidade bíblica, uma comunidade que vive a palavra, uma igreja forte, uma igreja que está preocupada em ser cheia do Espírito Santo, servir a Deus e ao próximo, com excelência. Os recursos, eles virão. As portas, eles virão. A propósito, todo mundo sabe aqui que nós estamos procurando um lugar para alugar. E Deus falou claramente para mim: comece a agradecer por esse lugar. Eu já te dei esse lugar. Todos os dias eu acordo, irmãos, falo: Senhor, obrigado pelo novo templo da igreja. Obrigado pelo novo templo que o Senhor nos deu, Senhor. Ele é maravilhoso. Eu estava conversando com alguns pastores amigos: você vai mudar de lá? Eu falei: vou, cara. E o novo local? Bicho, maravilhoso. Pô, tá brincando? Sério? Poderoso. Cara, mas nem estava sabendo. Então fique sabendo, cara. Onde é que vai ser? Então, cara, é tremendo o lugar. É uma bênção. Cara, os irmãos não estão bem sentados. Vai ter classinha para as nossas crianças. Vai ser um lugar onde a igreja vai poder prosperar, crescer, avançar. Nossas crianças serão muito melhor recebidas, de fácil acesso aos nossos irmãos. Falei: fulano, olha, Deus vai fazer uma coisa tão poderosa ali. Mas onde é que é, Wagner? Falei: irmão, tá lá, cara. Eu espero que você leve sua igreja e você esteja lá na nossa inauguração. Eu vou te contar depois, com calma. Mas eu já vou te dizendo que ele é maravilhoso. Porque, irmãos, eu não vou reclamar mais não. Eu estava reclamando para Deus, estava murmurando. Falei: Deus, o que está acontecendo? Meu Deus. Um lugar não dá certo, outro lugar não sei o quê. Deus falou: para, rapaz. Viva por fé, você não prega fé? Relaxa. Relaxa, está complicado. Eu já te dei esse lugar. Mas por que você não me mostra? Surpresa! Comece a agradecer. Irmãos, fala a verdade, esse lugar não já existe? Claro que já. Isso é que é o mais importante. A hora que Deus vai mostrar ou não, é uma coisa com Ele é Deus. Nós temos que entender que Deus é o mais preocupado com a sua obra. Do restante, irmão, sabe, sinceramente, no mais, sabe o que é? É a gente preocupado com a nossa reputação, irmãos. Eu estou aprendendo a desistir da minha reputação. Reputação, que você fica preocupado, fala: já pensou? O contrário acontece? Eu penso todo dia. Chegar dezembro aqui, a gente tem para onde ir? Chegar para o ministério lá, eu falei: então, o pastor falou para mim: Wagner, tá sem igreja, cara. Eu falei: então,
Sabe uma coisa, irmãos? Deus está querendo fazer algo em fé e eu estou querendo ver o natural, não dá. Então Deus fala, desiste, cara. Até esse dia eu tomei um susto aqui na igreja, mas eu entendi que Deus está me treinando. Presta atenção no que aconteceu, vou terminar. Fiquei aqui esses dias até um horário mais tarde que eu não estou acostumado, bateu um camarada aí. Queria falar com o administrador, e eu estava aqui com Deus, sozinho, falei, Deus, e falando, né, Deus, e tal, e agradecendo, mas querendo murmurar, agradecendo, mas querendo murmurar. Aí o cara bateu aí, queria falar com alguém da administração, falei, só tem eu, sou eu. Aí o cara entrou, falou, ó, estava passando aqui, e queria alugar para a igreja Peniel, um lugar grande. Minha perna já tremeu, irmão, falei, graças a Deus, esse cara nem me conhece. E eu fiquei olhando para ele, analisando, pensando, é mesmo? Só que o lugar que ele falou é muito longe daqui, né? Eu vou apresentar para o ministério. Mas ele falou, eu estava andando e eu senti no meu coração de que tenho que alugar meu lugar para uma igreja. Aí quando ele falou lugar, eu falei, é muito longe, não é para mim. Mas eu já vi que é capaz. É possível alguém chegar e falar assim, olha, tem um lugar ali. E Deus falou que é para dar para a igreja, que é para oferecer à igreja, que é para alugar para a igreja. Irmãos, o nosso lugar é lindo, vocês têm que ver. Senhor, obrigado por esse lugar. Obrigado, Jesus, por esse lugar que o Senhor deu para a tua igreja se reunir. Obrigado, Senhor, que lindo esse lugar. Que lindo ele está ficando. Senhor, que maravilhoso. Que coisa poderosa, Senhor. Muito obrigado. Nós te louvamos. Obrigado. Irmãos, eu vou agradecer todos os dias. Nós vamos ver esse lugar. Pois tu me conta. Vamos ficar de pé.